Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantos de nós ainda perdidos? É isso aí, companheiros. Vamos dando prosseguimento ao nosso estudo. Marcelo começou aqui, projetou aqui um slide do capítulo 7. Falei, ué, ele vai fazer o 7 também. Ele deu só uma introdução, né, para o 7, porque o primeiro capítulo nosso é igualzinho que ele projetou aqui. Então, a gente vai estudar agora o capítulo 7, Processo Redentor, e o capítulo 8, no Santuário da Alma, né? Vamos ligar aqui primeiro o controle, né? Aqui a gente faz um resumo do que contém o capítulo. O capítulo vai falar para a gente sobre doenças mentais, que é o foco geral da obra, né? Lei de ação e reação, progressão dos espíritos, reencarnação, obsessão, formação da família e intercessão espiritual. Esses são os assuntos estudados nesse capítulo, rico em ensinamentos dessa importante obra de André Luiz. Então a gente vê que é um capítulo pequeno, mas quanto conteúdo que tem para a gente poder explorar, para a gente poder refletir nessa obra de André Luiz e nas obras, em geral, dessa série que a gente está vendo. Então a gente começa, a Marcele vai fazer a leitura para a gente. Está ruim. Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, neste sentido, é quase infinita, onde nos achamos presentemente. São inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. A gente vê como os espíritos são dedicados e como que eles cuidam, né, com relação à questão do nosso equilíbrio mental, do nosso equilíbrio espiritual. Então, ele fala, são inúmeras organizações socorristas desta natureza, quer dizer, Calderaro, como nós vimos, trabalha numa determinada organização dirigida por aquele Jerônimo, que o espírito que estava colocado lá no início que a gente viu no primeiro capítulo, né? Então, a ideia seria realmente impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Ou seja, nós temos uma tendência natural, eu acredito até, aos processos desses desequilíbrios. Isso é uma questão que, permanentemente, eu acho que todos nós, né, a gente não tem ainda esse equilíbrio integral. A gente está sempre sujeito a uma situação ou outra que nos leva realmente a situações, às vezes até que as pessoas não se controlam, lamentáveis. Às vezes são coisas que são ditas, que magoam, que ferem, né? Às vezes atitudes que as pessoas se arrependem e logo em seguida já estão se arrependendo, mas é fruto realmente dessa condição que ainda é da nossa natureza, da nossa evolução espiritual ainda um tanto incipiente, um tanto inferior ainda, né? Em virtude também do nosso passado, né, gente? As culpas das nossas atitudes pregressas, os remorsos que a gente traz. Então, a gente realmente está sempre, em diferentes graus, um pouco sujeito a esse processo de loucura, né? André pergunta a Calderaro, como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Quase sempre, é a força intercessória que determina os processos de ajuda. A prece, representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é, a rigor,
o ascendente de nossas atividades. Tanto aqui quanto no plano espiritual, vigora a lei de causa e efeito, né? Tudo está correlacionado. A coisa não é indiscriminada, né? Até que ele pergunta, mas é indiscriminado esse auxílio? Aí quase sempre é força intercessória, existe uma intercessão. Ou seja, as ordens de serviço que o Calderaro recebe para essas ações, para essas visitações que ele faz e tudo, no plano espiritual, aqui no plano da crosta, que ele vem dar esse amparo, dar essa assistência, isso segue uma determinada norma, segue um determinado processo. Não é uma coisa aleatória, não é indiscriminado. E sempre a prece, representada pelo desejo não manifestado, é aquela súplica íntima, aquela coisa mais profunda, que a pessoa muitas vezes é inarticulada, ele não é não é verbalizado, não é uma prece verbalizada, mas é um anseio, um desejo mais profundo, né? E pelas petições declaradas, que seria a própria prece, propriamente dita, né? Proveniente tanto da zona superior, quer dizer, são as preces que vêm da esfera mais alta, como também do fundo vale, surgida do fundo vale, onde se agitam as paixões humanas. Então, muitas vezes, são aqueles espíritos que se arrependeram, são aqueles espíritos que já estão num processo, como o Marcelo falou aqui, de resolução pela renovação, ele já começando a despertar, já sofre um despertamento, já começa, aí ele faz o seu pedido, faz a sua prece, formula a sua prece, tal como tivemos André Luiz, e quando estava no umbral, a gente vê que o processo dele todo, né, do caminho todo para o nosso lar, para receber toda a assistência que ele recebeu depois, veio justamente a partir do momento que ele fez uma prece sincera, uma prece sentida do coração, né? Ele realmente conseguiu vislumbrar a presença quando o espírito que assistiu o André Luiz, de primeiro? Oi? Não é o Eusébio, não. Não, André Luiz. O primeiro espírito, que foi lá em nosso lar. Oi? Clarencio, isso. São então, tantos nomes, né, gente? Vamos lembrando, né, que a gente nós já vimos isso aí. Vamos prosseguir, então. Não aludimos aqui a orações ou aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. O dístico não interessa. Não interessa a religião, a origem da religião, porque religião, o Espiritismo tem dito isso para a gente, mas de uma forma cabal, de uma forma bastante clara, que religião não salva ninguém. Não é a religião em si que vai fazer a diferença. Não é o pertencer a essa ou aquela religião que vai fazer a diferença. Mais à frente ele vai esclarecer melhor isso aí. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas. Pois é, a questão das fórmulas dogmáticas, que muitas religiões proclamam a questão de uma determinada prece, que é feita daquele jeito, daquela forma, ajoelhado, né, ou com as mãos, com o olhar para o céu, ou segurando um determinado objeto. Isso tudo, muitas vezes, é dogma, né? São situações que, na verdade, às vezes até distraem a criatura em detrimento do que é profundo, de condições mais aprofundadas em si mesmo, né? Quando você coloca, às vezes, em questões de gestos, em questão de objetos ou de lugares, que vai fazer alguma diferença. Independente de fórmulas dogmáticas ou não com que ele se manifesta nos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Não existem favorecidos, não existe a religião A ser melhor do que a B, do que a C, não é questão de favoritismo, não é. Isso não existe. O que faz a diferença, na verdade, é que a felicidade futura ela vai depender, na verdade, de cada um de nós, do que cada um fizer, do que cada um amealhar de bem na sua vida, realizar realmente nesse processo. Isso representa a verdadeira espiritualidade superior. Se a gente está realmente nesse caminho da estabilidade, de estabilizar a nossa vida, de equilibrar a nossa vida, nesses níveis, a gente precisa realmente realizar as coisas positivamente nas ações da vida. Vale mais a sinceridade da prece, né? A prece não vai deixar de ser ouvida nunca se ela for feita realmente de coração,
se realmente ela vier do interior da gente, for sincera. Nunca Deus deixa uma prece que a gente faça sem uma resposta. A espiritualidade está sempre trabalhando para nos responder, para nos ajudar. Todas as leis da vida estão ao nosso favor, por mais que às vezes a gente considere que não, que hajam obstáculos e dificuldades, as leis divinas estão sempre trabalhando para o nosso progresso, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. A prece sincera, a oração, o arrependimento, é sempre um caminho de redenção, de elevação, da gente angariar forças para a gente prosseguir. Né, o que Flávio? faz a diferença são os valores espirituais, não adianta. Essa é a grande diferenciação. Não existe nenhuma outra diferença. A questão são os valores que eu cultivo, são os valores que eu procuro realizar com as minhas ações, né, com o meu pensamento elevado, com a minha busca, é aquilo que efetivamente eu estou fazendo e buscando. Temos aqui um menino de 8 anos, paralítico de nascença. Não anda, não senta, vê muito mal, quase não ouve. Há 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas, semeando ódio e ruínas. Viveu nas esferas inferiores por muito tempo. Inúmeras vítimas já o perdoaram. Muitas, contudo, seguiram obstinadas. Ele está descrevendo uma visita que ele faz, né, a uma casa determinada, em que tem lá, num determinado cômodo dessa casa, um menino de 8 anos. Né? E o quadro que ele descreve aqui de paralisia nos remete muito a uma paralisia cerebral severa, né, muito intensa, que ele está enfrentando. Mas ele já dá até a dica ali do que aconteceu. Né? Decretou a morte de muitos compatriotas. Quer dizer, é a questão da lei de causa e efeito, que não adianta, que ela opera inapelavelmente, gerando essas situações que são, digamos assim, nós, diante de situações dessa natureza, a gente se apieda, naturalmente. Mas a explicação do que acontece, do que ocorre, eu acho que ela é bastante pertinente e de muito efeito consolador. Né? Tanto para quem enfrenta o problema, imagina que a gente pudesse, numa situação dessa, recebendo um filho nessas condições. Eu me lembro até de uma ocasião que foi dita aqui, uma palestra, de um casal que havia adotado uma criança nessas condições. Né? E tem um desdobramento até muito interessante. A criança, digamos, esse espírito nessa condição, vem revelar numa mesa mediúnica que ele não teria morrido naquele dia. Eles estavam na reunião mediúnica, o casal, e foi revelado a eles, quer dizer, através desse espírito desdobrado, se apresentou na mesa mediúnica e disse que naquele dia ele deveria estar desencarnando. Mas ele pediu à espiritualidade, aos mentores, que ele pudesse ficar mais um tempo com aquela família, porque ele nunca foi tão amado. Né? Olha que coisa bonita. Né? E ele acabou, então, que o casal, quando chega em casa, ficou sabendo da cuidadora dele que ele tinha passado mal, que foi levado para o hospital, em função da situação que enfrentava. É um casal já de uma certa idade, já bem realizado na vida, que os filhos já criados, eles resolveram adotar um filho que ninguém quisesse adotar. E ele adotou uma criança nessas condições. Tocante essa história, né? É verdade, é o amor, né, Flávio? André observa o corpo mal formado. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. Ou seja, um espírito extremamente comprometido, né, nas suas ações. Ele realmente amealhou muito ódio, muita revolta contra si mesmo. Então, quando ele desencarna, ele se viu, digamos, mercê das ações desses espíritos todos cobradores, né? Estavam lá em cima dele. E como diz ali, vergastaram-lhe o corpo perispiritual. Quer dizer, lá ele não tem mais esse corpo, mas o corpo perispiritual acaba sofrendo toda essa influência dessas, como se fosse dessas forças, dessas vibrações, né? Dessas ações desses espíritos com esse ódio todo contra ele. E isso trouxe choques de desintegração. E a gente vai ver mais à frente o que isso aí vai... O desdobramento disso é exatamente a situação que ele está agora. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência,
verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Está vendo ao ponto que ele chegou, né? Até a imagem, de certa forma, remete um pouco ao que está sendo descrito ali. Realmente uma condição assemelhada, justamente uma condição que nós já passamos na nossa evolução, até, digamos, material, corporal, física, no nosso processo evolutivo, era uma forma, vamos dizer, né, que a gente passou, essa forma dos símios aperfeiçoados. Então ele pensou isso. Na verdade, aquele negócio que foi já contado aqui, bastava ele pensar, não precisava nem formular a pergunta, o Calderaro de cara já sabia, né? Vamos lá. Sim, o espírito não retrocede em hipótese Olha alguma. só, o espírito não retrocede em hipótese alguma. Nós já vimos isso aqui, já ouvimos várias vezes isso aqui. É muito interessante a explicação de Calderaro. Vamos prosseguir. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Vejam bem, formas de manifestação. Então não é uma regressão do espírito, não é espiritual. O espírito continua com as suas imperfeições, com as suas conquistas, com as suas condições alcançadas, né? Mas a forma em que ele se expressa, quando ele plasmou o seu corpo físico, ele plasmou um corpo físico deformado, fruto daqueles choques que a gente viu ainda há pouco, dessas deformações que ele acabou, pela sua vontade, pelas suas ações, causando ao seu perispírito. Então, quando ele retorna a formação do corpo para a reencarnação, ele forma um corpo nessas condições que a gente está vendo. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Né? Examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seu padrão de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estágios primários dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Como nós falamos ainda há pouco. Então, a região dos impulsos automáticos está onde em relação àquela questão da casa mental? Esse capítulo, a casa mental, capítulo 3, a gente vai ver no curso da obra inteira, a gente utilizando aquele esquema, né, do nível 1, nível 2, nível 3, aquilo é muito importante para a gente poder compreender o que se passou aqui. Ou seja, esse espírito encarnado, ele está, como vimos lá, paralítico, está parado, não ouve, quer dizer, ele não tem praticamente reação, ele praticamente não interage com ninguém, é como se ele estivesse ali preso àquele corpo e sem condições de interagir, de fazer nada. O que levou ele a essa prisão, a essa condição? Né? Então, ele está na região desses impulsos automáticos, basicamente. Ou seja, o coração dele bate, ele respira, as funções orgânicas acontecem, ele assimila o alimento, desassimila, né? Mas não faz mais nada além disso. Ou seja, ele está preso justamente naquele nível mais baixo, aquele nível 1, que a gente viu mais profundo. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Esse desequilíbrio todo é tudo consequência do afastamento da lei. Qual lei? A lei maior, a lei divina, a lei cósmica, que a gente promove os desequilíbrios, promove pelas nossas ações a confusão, a gente vai ter que consertar isso, né? Não tem jeito. Especialmente a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei maior da qual todas as outras promanam. Quando a gente se afasta das leis, né, como diz no livro dos Espíritos, o bem é o cumprimento das leis e o mal é o afastamento. Então, a gente tem, por a gente já acessar a lei de responsabilidade, a gente vai arcar com as consequências dos nossos atos. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Ele fala, André fala até sobre certos grunhidos, certos sons que ele emite, né? Que sons tipo animalescos, né? Justamente dessa fase mais primacial do nosso desenvolvimento. Aí, a questão dos estímulos do futuro, novamente, aquele esqueminha, mas a gente vai ver isso melhor nos slides seguintes. A casa mental. Distribuímos, desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente.
Possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Olha que interessante isso, esse esquema, né? Ao mesmo tempo vigora em nós o passado de tudo que a gente já transitou nesse curso de evolução desde que a gente foi criado pelo nosso Pai, né, celestial. Esse é o nosso passado, que guarda registros positivos e complicados, negativos. Situações que nos trazem aqui, no presente, para resolvermos uma série de pendências, uma série de situações, que nos são cobradas a suaves prestações, porque não dá nem para cobrar tudo de uma vez só. E nem é o caso, não é? O Pai Celestial é misericordioso e bom, então Ele deseja que nós venhamos nos refazer por nós mesmos, a gente possa alcançar o rumo, alcançar a direção, passando e sofrendo, na verdade, o mínimo possível. E aí o futuro, apontando justamente essas resoluções para o futuro ideal e a meta superior. E aí, novamente, a casa mental, a gente tem mais uns detalhezinhos aqui, vamos ver. Tomando por base as explicações sobre as 3 regiões cerebrais, Calderaro explana sobre os casos das mentes focadas em cada uma delas. Nível 1. Nível 1. Sistema nervoso, subconsciente e movimentos instintivos. A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. É onde o nosso companheiro está preso. Ele está preso justamente nessa faixa. Estacionário, ali, né, na região dos impulsos. Quer dizer, o que ele já tem de conquista está ali latente, guardado com ele. Né? Ele tem seus valores, mas naquele momento ele não tem condições de expressá-los. Ele causou tanto problema que ele inviabilizou até a condição dele manifestar essas condições que ele também tem positivas e boas que ele poderia estar aplicando, mas ele criou um embaraço muito grande para ele mesmo. Nível 2, córtex motor consciente, conquistas atuais, esforço e vontade. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência. Existem muitas pessoas que estão situadas... Isso a gente poderia associar também com pessoas que estão muito associadas ao nível 1. Às vezes de um sexualismo exacerbado, às vezes muito ligado aos gozos, né? Aí nas viciações, esse processo todo. Então, são pessoas que estão limitando a sua existência a uma vivência nesse nível 1, nesse nível mais primário. Tem outros que já estão no nível assim, 2, mas é que se entrega muito, se dá muito ao trabalho, ele está muito focado no trabalho, muito focado em ganhar dinheiro, muito focado nisso, naquilo, e apartado de outros objetivos, de outras situações que ele deveria estar explorando, que ele deveria estar buscando. E aí, muitas vezes, ele vai viver uma vida inteira nesse processo, dessa faixa do nível 2. Nível 3, lobos frontais, superconsciente, o ideal e a meta superior. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo de contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Pois é. Tem muitos que vivem na contemplação. Vamos imaginar, isso não seria uma crítica, porque isso tudo tem uma história, tem um processo. Mas vamos imaginar que a gente se refugiasse nas montanhas do Himalaia e fosse ficar lá, né, igual um monge e tal, meditando, alcançando o controle disso, controle mental, controlando até o batimento cardíaco e bababá. Mas e a aplicação disso na promoção do amor, na questão da relação com o próximo? O que eu estou construindo com essas capacidades que eu estou conseguindo, alcançando? Sem dúvida nenhuma, esse que estiver trilhando a sua encarnação apenas nessas faixas de elevação e tal, e como distanciados da convivência humana, eles vão ter que, numa encarnação próxima, encarar isso, né? Encarar a convivência, de repente, numa família com umas 30 pessoas, 30 irmãos. Exato. E também, né, gente, a gente tem que levar em conta a lei de sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos. Então, se a gente está todo mundo reunido, né, no mesmo planeta, ou numa mesma cidade, ou no mesmo país, é para a gente se ajudar, para a gente se auxiliar, também cumprindo a lei de fraternidade, de solidariedade, para a gente ficar com a nossa consciência tranquila e seguir em paz. Um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho. Só entendi, só para esclarecer. Ele tinha um monte de problemas, assim, de espíritos envolvidos com ele, assim, nessas questões de ódio, de vingança e tudo. Então, ele naquele ponto, e nessa encarnação,
ele já tinha reduzido essa massa de espíritos vingativos a 2, ele fala, um dos verdugos, são 2. Restaram só 2. Vamos ver aqui. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. A infeliz entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. A gente vê que a área que eles atingiam era justamente a área que, quando Paulinho fez a exposição dele, ele falou do encéfalo, né? Que é essa região aqui mais baixa, basal aqui do cérebro, onde está o encéfalo. Então, realmente, dentro daquela situação do castelo com 3 andares, né, esse é o nível mais baixo, era onde eles tinham acesso com essas substâncias, são vibrações, né, muito trevosas, muito inferiores, que atingiam essa região do cérebro dele. Com o tempo, reduziu a 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação na sua reencarnação, com o propósito de completar a cura efetiva. Os 2 retornarão a este lar em breve como irmãos. Olha o que a espiritualidade faz, né? Olha o que ela faz. Então, muitas vezes, as famílias, os laços familiares, se formam em função dessas necessidades, né? E realmente, às vezes... E aqui o interessante, que o desdobramento que se pretende aqui é justamente que esses irmãos, né, pelos laços fraternos que vão se formar, venham até ser cuidadores dele, terem uma relação de simpatia, de carinho com ele, de cuidadores dele propriamente, vem rompendo aquelas situações dos conflitos e estabelecendo aí vínculos de paz, vínculos de amor, vínculos harmoniosos, né, num amor fraternal que os estará unindo e resolvendo a questão. Porque, gente, enquanto a gente não conseguir cumprir dentro da nossa consciência a lei de amor, de justiça e de caridade, a gente não vai conseguir prosseguir com tranquilidade. Então, por que Deus faz isso? Para o nosso próprio aprimoramento, porque a gente se resgatando ali, no seio da família, com aqueles seres que outrora nos feriram, ou que, porventura, também nós ferimos a eles, nós vamos conseguir nos resgatar e prosseguir na nossa jornada evolutiva com mais tranquilidade. É interessante que aí Calderaro fala que com a aproximação da mãe, Calderaro aproveitou para transferir fluidos sadios, que é um socorro espiritual, né? Essa ida, esse trabalho de Calderaro era no sentido de promover toda a assistência possível. E essa mãe era uma mãe desvelada, que cuidava muito, muito bem daquela criança naquelas condições, né? E tinha uma dedicação muito grande, mas precisava também de receber esses estímulos de apoio, né, de energias positivas, de energias mais sadias, mais puras, mais purificadas, para ela poder prosseguir nas suas lutas. Com a aproximação da mãe, Calderaro aproveitou para transferir fluidos sadios, reparando-lhe as forças nervosas. Logo após, colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se fora desvelado pai falando ao coração. É interessante, né? A região mais elevada do ser, justamente esse terceiro andar, né? Que muitas vezes a gente está aqui, né, na casa espírita, está assistindo uma palestra, a gente está participando de um estudo, está tudo rolando, né? Numa paz maravilhosa, e a gente vai ali, bota o pé para fora daquela porta, né? E vai para o nosso carro, e tira o carro e não sei o que, de repente vem um camarada de moto, um cara de carro, assim, dá uma fechada e pronto. Aí você despenca lá do terceiro andar, vai para o primeiro, né? Começa a xingar, aquele negócio todo, a gente, né, cai lá do terceiro andar, precipita lá para baixo. Não tem jeito. A jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem osculasse um anjo celestial. Vi, surpreendido, que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as 2 entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes perante aquela nobre mulher que mais tarde lhes serviria de mãe. Nosso trabalho de assistência está findo, vamos-nos. Isso, aí ele conclui o capítulo. Tem mais 2 comentários que a gente gostaria de fazer,
que foi até um objeto, um slide que o Marcelo pegou, da assistência espiritual, quando fala, quando questionado sobre o socorro aos espíritos que atendiam, Calderaro comenta que o conhecimento auxilia por fora e que só o amor socorre por dentro, né? Porque a medicina, nós precisamos da medicina terrena, sem dúvida nenhuma. A gente precisa porque muitas vezes o problema está realmente no corpo e aquilo demanda um tratamento, demanda a aplicação de medicamentos, algum recurso material para que aquilo ali se resolva, né? Isso é necessário. Mas existe a medicina divina, que é justamente essa medicina de que Calderaro, que ele aplica, que ele utiliza, ele se utiliza dela. E essa medicina, ela se opera pela via do amor. É o amor que socorre. E só o amor, né, consegue resolver essas questões mais internas, mais profundas em nós. A gente lembra do Kardec, né, gente? Espíritas, amai-vos, depois instruí-vos, né? Vamos ao capítulo 8, então, o Santuário da Alma. Neste capítulo, veremos a história de um irmão que sofre de ataques epiléticos por conta de ataques de seus algozes durante o desprendimento parcial do corpo. Veremos também como esse nosso irmão encontrou em si mesmo o remédio para a sua melhora constante. Isso é muito interessante, porque são interessantes esses capítulos, essas leituras, porque ao mesmo tempo que André Luiz, né, através de seus instrutores, ele realça, ele demonstra o problema, ele nos apresenta o problema, estuda os problemas, ele também apresenta a solução. Ele nos dá a solução. Ele nos apresenta vias de solução, né? Então, isso é muito interessante. Porque tem pessoas que a gente conhece, a gente que tem, volta e meia, a gente lida com questões, com reuniões e tudo, e muitas vezes a gente percebe que tem alguns companheiros menos avisados que costumam levantar problemas. Eles são ávidos, são assim muito inteligentes no sentido de construírem uma determinada questão, mas normalmente que a gente percebe que essas pessoas não apresentam uma solução. Eu acho que se você levantou um problema, você pode até estar errado, pode até que aquela ali não seja o caminho, mas você tem que dar uma luz e mostrar um caminho. Eu acho que isso aí é uma questão, né? Exceto problemas, às vezes, muito complexos também, que tem isso também, né? Mas acho que a gente levantou um problema, a gente tem que estar apontado na via de solução. Porque se ficar só no problema, o que vai adiantar? Vai ficar só aquele tormento na tua cabeça, né? Que a gente não sabe como resolver. Vamos prosseguir então, né? André Calderaro visita o Marcelo, que apresentava convulsões epiléticas. Por desajustes do passado, Marcelo criou muitos inimigos que o mantiveram longo tempo em zonas inferiores, transformados de vítimas a algozes, causando desequilíbrios psíquicos no seu perispírito. Atualmente, Marcelo é portador de sentimentos generosos, é espírita, trabalha ativamente em prol do próximo e está consciente da sua necessidade de equilíbrio. Ou seja, ele está numa condição bem melhor do que o outro companheiro, né? Do capítulo anterior. O outro até a gente não sabe nem o nome, nem foi declinado o nome aqui para ele. Mas aqui o Marcelo, a gente vê que ele já tem uma vida já estruturada em sentimentos generosos, né? Ele está apontado para o bem. Ele é espírita, olha, é espírita, está declarado aqui. Então, que isso já é, né, uma vantagem que ele tem também, de esclarecimento, de estar mais esclarecido. Trabalha ativamente em prol do próximo e está consciente da necessidade de equilíbrio. Olha essa palavra equilíbrio. Essa palavra é interessante. Essa palavra e uma derivada dela aparece 54 vezes nessa obra. Equilíbrio, eu acho que é a palavra que resume essa obra no mundo maior. Porque, como a gente viu aquela questão do castelo, né, e de que o passado, o presente e o futuro vigorando em nós estamos aqui, encarnados. As questões do presente nos interessam, as questões dessa situação material que, digamos, nós estamos na matéria, nós estamos mergulhados na matéria. Não somos matéria, mas estamos na matéria. Então, temos questões que são materiais na nossa vida, não tem como a gente evitar. Então, a gente está nessa condição de passado, presente e futuro, o tempo todo presente. Então, a gente precisa exercitar, a gente precisa realmente de trabalhar o nosso equilíbrio.
Aí entra justamente as lições do Cristo, né? Vigiai e orai, né? Que justamente vigiar e orar é realmente um caminho maravilhoso para o nosso equilíbrio, né? Fazer brilhar a vossa luz é para situar a gente aonde? Lá em cima, lá no nível 3, no nível mais alto, né? Porque a gente estando procurando situar as nossas ações, o nosso pensamento, os nossos anseios, os nossos desejos mais profundos nessas faixas iluminadas, é luz para todo o resto. Todo o resto se ilumina, né? O presente e o passado também. Vai fazer luz lá no passado, né? Que a gente vai ver que tem muita coisa esquisita por lá também. E, gente, a ser consertado. O conhecimento espírita é incrível, né? Porque a gente ter o conhecimento de que somos espíritos imortais enquanto ainda encarnados, isso muda toda a nossa história. A gente começa a perceber as razões dos nossos sofrimentos e as ferramentas que a gente tem para construir um futuro melhor. Então, quando ele fala que é espírita, não é que a gente está se vangloriando de sermos espíritas enquanto as outras... nada pejorativo em relação às outras religiões, mas é que é algo que já nos dá a responsabilidade dos nossos atos, a gente pode sair da esfera das lamentações e começar a agir em prol do nosso próprio ser imortal. Olha que presente que essa doutrina, né, que Jesus nos concedeu, para a gente pensar aí. À proporção que ele se esforça no conhecimento das verdades divinas, os ataques epiléticos noturnos diminuem. Olha só, os ataques epiléticos noturnos. Quer dizer, ele ainda tinha, apesar dessa consciência toda que ele já havia despertado, do seu empenho, do seu envolvimento nas práticas de elevação, ele ainda apresentava problemas. Eles ainda tinham alguns ataques epiléticos noturnos, mas a gente vai ver que isso aí acontecia de uma forma diferente, que o ataque epilético que ele tinha não era exatamente no corpo, era no Marcelo espírito, ou seja, o perispírito dele é que sofria as convulsões, mas ele ressentia no corpo físico o resultado, né, as consequências desses estados convulsivos que ele apresentava na espiritualidade, né, no momento do desdobramento, quando ele estava desdobrado. É assim que acontecia com ele. Ataques epiléticos noturnos. Quem sabe que um ataque epilético demanda, até para quem presencia, quem estiver próximo, até alguns cuidados, né, para, digamos assim, evitar que possa acontecer até a morte, até o falecimento de quem sofre um ataque convulsivo, né, que demanda alguns cuidados. Marcelo, cooperando com a sua própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sente que passa cada vez melhor, à medida que se esforça intimamente, recuperando a saúde perdida. O esforço íntimo, né? É essa questão mais profunda, porque o problema dele, a doença dele, é da alma, não é uma doença do corpo, é uma doença da alma, é uma situação que demanda um outro tipo de tratamento, que é o que a gente vai ver aqui. Podemos perceber a importância da consciência de reajustarmos o que foi desajustado e perseverarmos como um tratamento. Observemos também que não conseguimos fugir das consequências escolhidas sem vivenciá-las e tratá-las. Precisamos acolher e entender que estamos ainda tratando de dores velhas. Não tem jeito, né? A consciência da gente reajustar o que foi desajustado, né? E de perseverarmos como um tratamento. Quer dizer, hoje, eu acredito até, a gente que se envolveu até nas atividades de uma instituição que nos acolheu, que nos recebeu, e a gente teve essa oportunidade, eu pessoalmente encaro que eu estou matriculado, estou colocado aqui para o meu bem, em oportunidades para o meu refazimento, que eu até desconheço, vamos dizer. Até é bom que a gente nem saiba, né? Porque se a gente souber, a gente vai achar que a gente vai ter que trabalhar mais e mais ainda, né? E a gente também tem a nossa vida lá fora. Mas a situação de um entendimento que a gente precisa consertar o que a gente complicou, consertar o que a gente quebrou, o que a gente destruiu. A gente tem essa responsabilidade. E essa aqui é uma boa oportunidade para isso, né? Então não adianta fugir de consequências, que na verdade foram fruto de escolhas que nós fizemos, né? Mas vivenciá-las e tratá-las, né? Se a gente tem um processo de uma doença, uma situação qualquer que demande uma medicação que a gente tem que tomar regularmente, eu tenho problema de pressão, então eu preciso tomar um remédio de pressão, senão a coisa
a pressão é demais e estoura, né? O negócio complica. Vamos prosseguir então mais um pouquinho. Muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça. Geralmente, é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Tá vendo? Enfermidade da alma. Então, essas enfermidades que afetam, né, que causam perturbações mentais e tudo, a mais das vezes são problemas da alma, que logicamente, às vezes a medicação, né, o tratamento psiquiátrico e tudo, ele vai, digamos, promover equilíbrio, mas ele está apenas, digamos, afastando um pouco do problema, mas o problema, em essência, ele é mais profundo, ele está a nível espiritual, né? Ele fala até, num determinado momento aqui, de invasões no cérebro da sífilis, como que poderia estar causando um problema físico. Então, normalmente, esses problemas que ocorrem, eles não são físicos, são sempre, mais das vezes, problemas de desequilíbrios oriundos do espírito, que o espírito está impondo a sua condição na presente encarnação. Calderaro pergunta a André: lembra-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Sim, da famosa experiência com cães. O caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Tinha que ter cachorro aqui de novo, né? Da outra vez, acho que eu mostrei um cachorro também que eu achei no slide, né? E aqui o cachorro está presente de novo aqui. Bem, essa experiência de Pavlov, ele vai retratar aqui, é uma teoria, né? Mais à frente a gente vai dizer o nome dela. A experiência clássica de Pavlov é aquela do cão, a campainha e a salivação à vista de um pedaço de carne. Sempre que apresentamos ao cão um pedaço de carne, a visão da carne e sua olfação provocam salivação no animal. É aquele negócio, quando ele mostra o pedaço de carne, né, e aí toca a campainha. Chega um ponto que o cachorro começa a associar, que tem um barulho que ele percebe na hora que ele está vendo a carne. Aí, dali a pouco, tira a carne e toca só a campainha. E aí a salivação, os movimentos, quer dizer, dos ácidos no estômago e tudo, eles vão acontecer em decorrência daquilo, só dele ouvir a campainha, ele não precisa nem ver a carne. Ele faz uma associação, né? E o organismo dele reflete tudo que aconteceria como se ele estivesse vendo um pedaço de carne. Isso aí ele coloca essa analogia no sentido da gente entender, aí tem um desenhozinho, né? O cachorro ali com a campainha, tocou a campainha, tirou a carne e ele tem a mesma reação como se estivesse olhando para a carne, só tocando a campainha. Em existências passadas, prossegue você, por favor, Marcelo. Em existências passadas, errou, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Olha só o remorso, Marcelo falou do remorso, e ele falou do remorso de uma forma, com uma definição que a gente até roubou dele aqui, resoluções profundas para a renovação. Quando a gente sente remorso por alguma coisa, a gente está se resolvendo a corrigir aquilo, né? De uma outra forma, de alguma forma a gente vencer aquilo que causou aquele sentimento em nós, que a gente não deseja ficar com aquele sentimento. Prossegue, por favor. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, exposto à dominação das antigas vítimas nos planos inferiores, conduzindo-o à colheita do que semeara. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Então, é o problema desse desarranjo, né, nesse molde bendito que é o nosso perispírito, que vai ser ele o responsável por plasmar um novo corpo para nós quando a gente retornar para cá. Então, o mal que a gente faz, os enganos, o que a gente comete, ele vai promover depois consequências de marcas, de registros, de deformações no nosso perispírito que poderão suscitar a má formação do corpo ou alguma situação corporal que venha a trazer algum problema. Vejam bem, tem uma passagem também em que Jesus fala que é melhor a gente entrar na vida sem um olho, né, do que comprometer tudo. Então, o que acontece? É melhor que a gente sofra pela parte do que pelo comprometimento do todo, que é o objetivo da reencarnação. Então, quer dizer, o corpo é uma parte
nesse processo de renovação, nesse processo de evolução que representa a reencarnação para cada um de nós. Então, muitas vezes, entrar na vida, né? Assumir, quer dizer, receber o seu corpo e entrar na vida, com uma supressão de um olho, de uma situação qualquer, de a pessoa não ter a visão, não ter um movimento de um braço, de um membro, isso aí é consequência desse passado, mas vem para o nosso reajuste, vem para o nosso, né, para que não se comprometa a presente encarnação, que é o todo que a gente está falando. Então, a parte, né, que é o corpo, não venha a comprometer o todo. Em consequência, acho que é ali, né? Ah, tá. Não, acho que... Tá, mas eu leio de novo. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, exposto à dominação das antigas vítimas nos planos inferiores, conduzindo à colheita do que semeara. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Vamos lá. O instrutor que intercedeu por ele não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se agora desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispíritico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados quando desencarnado. Porque agora, tal como o caso anterior que nós falamos, restavam 2 companheiros ainda, querendo né, se vingar dele, influenciando ele, causando esse problema todo, ao Marcelo, né? As zonas motoras de Marcelo constituem uma região perispiritual em convalescença, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Veja bem, as zonas motoras estão aonde? Em que ponto que estão as zonas motoras? A zona motora dele está onde? No cérebro, né? Oi? Não, de movimento. Onde ele está se movimentando no presente. Então, ele está prejudicado justamente nesse momento assim, presente, das ações que ele poderia estar empreendendo. Porque, não sei se alguém já presenciou, já acompanhou uma convulsão ou um processo epilético, né? A gente vê que a pessoa perde os sentidos, toma-se algumas providências no sentido de não enrolar a língua, da salivação, para colocar de lado a cabeça, para não... Até o risco até de um afogamento, né, com a própria saliva. Então, existem alguns cuidados. Passou a crise como um todo, a pessoa vai recuperando os sentidos e ela não lembra de nada. E, às vezes, essa recuperação dos sentidos deixa ela meio assim, absorta, meio perdida, até que ela consiga realmente reassumir as suas funções. Então, é justamente esse processo da zona motora, dessa zona do nível 2, que a gente está acompanhando aqui, daquele castelo. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se aos violentos choques psíquicos. Olha a campainha tocando aí, está vendo? Por causa do remorso, está vendo? Com o que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. Observamos aqui que podemos intensificar o desequilíbrio no mundo espiritual. No mundo espiritual, esses desafetos dele tinham uma capacidade muito grande de promover esse tipo de disfunção, esse tipo de investida contra ele. Com certa facilidade eles faziam isso, porque a gente fica mais intenso, intensifica a nossa capacidade, a capacidade do espírito de fazer isso no plano espiritual. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam, então, essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade. Olha aí o que acontece. Por que é? Porque quem tem uma convulsão acaba ficando assim, né? Sedes da memória, da fala, né? A pessoa às vezes fica parada, com o olhar meio parado, assim, sem falar nada, né? Da audição, quer dizer, a gente fala com ela parece que não está ouvindo, né? Ela realmente está... A sensibilidade, da visão, quer dizer, tudo isso fica meio embotado, meio prejudicado, meio nublado.
e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos, podendo desencadear as convulsões nas quais o corpo físico está prostrado e vencido. André compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Não, ele que teve uma formação em medicina, mas na medicina terrena, né? E, digamos assim, na época, talvez no início do século, não sei, né? Mais ou menos pelo que está relatado no livro, lá no Nosso Lar. Então, ele fala que agora, ele constata isso, né? A impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Não dá, porque o tratamento não é... A medicina humana, a medicina terrena, trabalha essas questões num nível, digamos, de medicina terrena, de medicina materialista, né? E, digamos assim, existem tratamentos também de terapias e tudo que também ajudam, apontam numa solução em outros níveis. Mas, sem ter essas noções do espírito, fica difícil, né? Você lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de doença, desse tratamento. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados... Isso aqui é de Pavlov, né? Então, a confirmação da teoria de Pavlov, que nós vimos lá, dos reflexos condicionados... não se aplica exclusivamente a Marcelo. Temos milhões de pessoas que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. Está vendo o que é? Quando a gente se encoleriza com alguma coisa, a gente vai lá para baixo, né? Vai para a área sombria da nossa personalidade. E muitas vezes, pessoas que se encolerizam e cometem os maiores desatinos, né? Às vezes num acesso de cólera. É um assunto até que está estudado lá no Livro dos Espíritos, que é interessante a gente dar uma examinada lá. Kardec, os Espíritos, tem um momento que falam que a gente está como se estivesse num corcel, né? E sem controle desse corcel. Ele estivesse só nos levando, um cavalo rápido, né? Um cavalo ágil, nos carregando, a gente envolvido por aquelas situações apaixonadas que acabam complicando tudo, né? E o hábito de se encolerizar. Alguém se lembra do Saraiva? Né? Tem um personagem que era de um programa humorístico, o Saraiva, é até muito engraçado ele, né? Tá calminho agora, tá? Agora estou, né? Ele falava assim. Então, quer dizer, tem pessoas que são, assim, qualquer coisinha se encoleriza, né? Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Importância da gente cuidar das nossas emoções, né, gente? Convertendo-se em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos ou em doentes epiléticos. Porque acaba se tornando um processo meio de doença mental mesmo. Isso pode se configurar pelo hábito, pela indisciplina nossa nesse sentido. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraídos dos problemas fundamentais do espírito. Tem uma abordagem aqui de Calderaro, que ele chega a falar que alguns médicos, né, que avaliaram o caso daquele outro personagem do capítulo 7, lá atrás, que até esse texto aqui é lá do capítulo 7, falaram em fazer uma eutanásia com aquela criança, né? Até comentaram na hipótese de se fazer uma eutanásia. Mas por quê? Distraídos, né, dos problemas fundamentais do espírito. Aquilo tudo acontece, tem uma razão de ser, tem um sentido na nossa vida, né? E na vida daquele que está ali. Porque a situação envolve também a mãe. A mãe que cuida ali desveladamente daquele espírito, ela teve uma vinculação com ele de séculos, de muitos séculos. É um espírito muito ligado. Eles são muito ligados, a mãe e esse espírito que nós falamos daquele capítulo 7, do processo redentor. O título do capítulo, né? Processo redentor. É um processo de refazimento, de libertação, mas que demanda passar por um processo mais doloroso, mais difícil. Calderaro diz que, devido Marcelo estar consciente, ele não precisa tomar remédio, porém sofre com as convulsões devido aos resíduos do passado. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Eu vou conseguir falar essa palavra até o final, eu prometo.
Para a consciência que já acordou, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno e em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios, competindo-te, por isto mesmo, atacar a missão renovadora no setor da própria iluminação e no bem do próximo. As dicas que ele está dando, né? Calderaro dizendo aí, ditando para ele o caminho, o que ele precisa fazer, o que na verdade nós precisamos fazer para também não adoecer, né? Porque quantas vezes a gente se desequilibra e a gente realmente depois sente as consequências daquele desequilíbrio, daquele processo pelo que a gente passou e a gente fica meio sem entender o que tá acontecendo. A gente precisa realmente ter essa busca, esse apontamento para essas faixas mais elevadas da nossa personalidade. Está investindo nisso, que a gente está investindo na nossa autoiluminação. A gente está investindo naquilo que está dito aqui abaixo, que eu pedi para você ler também. Vencendo o médico de si mesmo. Esse Marcelo, ele está sendo o médico de si mesmo, né? É o processo que nós podemos concluir que ninguém cura ninguém. É todo um processo de autocura, né? A gente tem o trabalho dos tratamentos espiritual que a casa propõe, mas a gente sabe perfeitamente que ali é um alívio que se recebe através da misericórdia, do amparo dos espíritos que estão aqui prontos a oferecer esses recursos de cura. Mas, em verdade, o que vai funcionar efetivamente para nós é o processo de autocura, que é o momento em que a criatura faz aquele encontro consigo mesma e aquela situação toda, aquele enfrentamento todo, faz um sentido na vida dela, né? Passa a ter um sentido. Então, a doença pode até vencer, digamos, as condições corporais, a condição das organizações materiais que nos mantém aqui nesse plano. Mas, quando a gente tem essa constatação, né, do que aquilo representa, o sentido que aquilo tem para nós, eu acho que isso realmente é um alívio, porque é um processo todo de libertação, é um processo todo de refazimento que tem o seu preço, que tem o seu tempo, né, e precisa realmente acontecer, é necessário. Tem mais um slidezinho para a gente ver aqui, para a gente poder finalizar, né? A casa mental. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se, ao mesmo tempo, na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. O nosso equilíbrio advém desse embasamento nas conquistas passadas, ou seja, cada um de nós tem os seus valores conquistados, cada um de nós tem os seus recursos, né? Assim, a nível das conquistas que a gente já realizou. E essas conquistas que vão orientar o nosso presente, que servem para nos orientar nesse curso da nossa vida presente, nos amparando ao mesmo tempo na esperança, né? Fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte ela pode captar o plano divino, quer dizer, quando a gente se posiciona na faixa da virtude, na faixa do amor, na faixa dos sentimentos nobres, a gente está em conexão, em sintonia com os planos superiores que estão sempre prontos a nos auxiliar, nos amparar, nos promovendo para a construção desse futuro santificante que nós tanto desejamos alcançar. A importância também, gente, da gente se auto-acolher, porque o processo da autocura também depende desse auto-amor que a gente consegue sentir pela gente. E também da gente acionar a alavanca da vontade, porque não basta só que os espíritos estejam dispostos a nos auxiliar, ou os nossos familiares encarnados. O essencial é que a gente também deseje esse melhoramento, esse aprimoramento, que com certeza a gente acionando a alavanca da vontade e sentindo esse alto amor por nós mesmos, nós vamos conseguir vencer qualquer dificuldade e nada será capaz de nos condicionar ou de nos cessar nessa nossa decisão. Não há processo obsessivo que consiga vencer a nossa vontade de nos restaurar, de nos reerguer e de nos reaproximarmos de Deus dentro da nossa própria consciência. Isso aí, obrigado. Uma boa semana para todos. Obrigada, gente. Boa noite a todos.